A equipe econômica e ministros se reúnem nesta terça-feira para discutir a reforma administrativa, finalmente. Segundo informações do Estadão, o governo decidiu elaborar uma proposta após pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que enxerga no projeto uma resposta às críticas em relação ao aumento dos gastos. Quem está à frente da proposta é a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. E uma das preocupações do governo, segundo o jornal O Globo, é que Lira desengavete a proposta de reforma enviada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro quando comandava o executivo. A proposta havia sido aprovada pela comissão especial após análise em setembro de 2021. O presidente da casa defende que o texto já está pronto e deve ser encaminhado ao plenário. Mas para o PT, a proposta pode acabar com a estabilidade no serviço público. Rica Mello, rapidamente, e depois Elaine Keller. Sinceramente, sou contra a estabilidade em qualquer local e no serviço público também. Não faz sentido se a gente tem um servidor que não trabalha, que não estou falando que todos os servidores fazem isso. Alguns servidores, quando você vai precisar de um serviço público, você vê que às vezes tem uma demora, às vezes não faz aquilo da maneira correta. Alguns, não todos. Eu não sou a favor de que essa pessoa tenha estabilidade ao longo da carreira dela no serviço público. Isso não acontece na vida privada. A gente tem que, todo mundo aqui, todos os funcionários, você sabe, tem que entregar resultado, tem que entregar a meta, tem uma pressão para que a gente faça isso, a gente tem que aprender, tem que se desenvolver. Por que a gente no serviço privado tem que fazer isso e no serviço público não tem que fazer? Óbvio. Tem que fazer isso de uma maneira correta. Tem que ter metas para que essas pessoas tenham que cumprir. Tem que ter maneiras de como que a gente vê se essas metas são cumpridas ou não. Sou muito a favor de que isso aconteça. Acho ótimo acabar com estabilidade no serviço público, com responsabilidade. E a partir de agora, é quem vai entrar entendendo qual é a regra. Sei qual é a regra, quero ou não quero ir para o serviço público. Outra coisa, só para finalizar. Serviço público, quando a gente compara os salários com o serviço privado, hoje em dia são muito mais altos. Então, além de tudo, ainda existe uma proteção ao funcionário e também com um salário maior. A gente quer que tenha um serviço público cada vez maior, cada vez melhor. E para isso a gente tem que incentivar essas pessoas, todo mundo que trabalha no trabalho público. Minha mãe, por exemplo, faz isso. Então, estou falando até em relação à minha mãe. Acho que a gente não pode ter estabilidade. Em um minuto, Elaine, você é a favor da reforma administrativa? Porque a estabilidade é um dos pontos da reforma, mas e a reforma como completa? Você é a favor? Sou a favor, acho que é importante para o país, mas ela tem que ser feita de maneira responsável e não como mais uma pressão política da nossa Câmara, né? Então, assim, não tem que, o texto está pronto, vamos votar. Não é a toque de caixa, isso não é pastelaria. Acho que tem que discutir, tem que levantar esse texto, entender, os parlamentares têm direito, sim, a discutir o texto que está aí proposto e até propor ali algumas mudanças. Então, sou a favor, mas não a toque de caixa e nem como pressão da Câmara. Bruno Mussa, reforma administrativa é importante? É melhor primeiro dizer quanto nós vamos gastar para depois dizer quanto vamos arrecadar? Eu acho que a reforma administrativa tinha que ter sido a número 1 e realmente cortar como ele falou. Pensa se o setor privado, se nós que somos setores privados, empresários, se nós atuássemos dessa maneira, sim, você tendo total estabilidade dos seus funcionários, que tipo de serviço a gente prestaria para o nosso cliente? O que aconteceria? A gente não teria o subsídio do governo para deixar a gente existindo, a gente morreria. Por que eles têm que ter tanto privilégio disso? Então, sem dúvida nenhuma, para mim tem que cortar e no Brasil a gente tem um caminhão de espaço para cortar dentro do... Reforma administrativa já, Carol Corimbaba? O problema é que o PT foge da reforma administrativa como o diabo foge da cruz, né? E a estabilidade é uma desculpa para fugir da reforma administrativa? Uma das. E acho que o que o Rica trouxe aqui, só para dar mais dados, completar o que ele falou, teve um estudo do Banco Central que analisou justamente isso. A elite do funcionalismo público, e aí a gente pega a elite do funcionalismo público federal e estadual, principalmente, ganha mais do que seus pares no setor privado. Agora, funcionalismo público municipal é uma pobreza. Então, tem desigualdade imensa disso e dentro do próprio funcionalismo. Professores ganhando o que ganham, policiais ganhando o que ganham e alguns marajás aí de Brasília ganhando o que ganham, a gente vê que a desigualdade está lá dentro mesmo do funcionalismo. Eu mostrei para ela uma frase que eu recebi agora, acho que ela está falando agora, a Glaze, né? Ela mostrou essas frases, vê como essas frases geram impacto. Ela falou, não é hora de reforma administrativa, é hora de taxar os ricos.